Então, ok, falamos sobre o nosso negócio e agora vamos falar sobre o que todo mundo tem medo, principalmente o Nutri, que é falar de números. Mas por que eu tô falando isso? Porque pra gente ter um negócio, pra gente ser um negócio, a gente precisa que entre dinheiro. Se não entra dinheiro, não é um negócio, é um projeto, como eu falei antes, né? E eu sei que na maior parte das vezes, quando a gente empreende por conta própria, digamos assim, a gente só quer pagar nossas contas. A gente quer um dinheiro que vai garantir que a gente pague nossas contas e que a gente tenha alguns luxos, digamos assim, né? Mas, quando a gente tem um negócio, o nosso dinheiro ele tem que ser além de pagar as contas do dono da empresa. Ele tem que pagar toda a estrutura que a gente precisa ter para manter esse negócio, mesmo que ela seja mínima. Então, a gente precisa saber quanto custa o nosso negócio, o que você precisa para definir o quanto que você vai ganhar, qual é a quantidade de clientes que você gostaria de ter e que você consegue atender, porque são coisas diferentes. E isso daqui influencia principalmente na definição, na precificação dos nossos serviços, né? A gente não pode só se prender eu vou cobrar 3 mil reais numa assessoria, porque é o que eu quero ganhar todo mês, 3 mil reais. Tá, você quer ganhar como você, mas e o seu negócio? Né? Por isso também que muita gente, quando a gente fala, eu vou ter o meu próprio negócio, fala, nossa, você é louca, continua trabalhando de carteira assinada, porque você vai ter lá o seu dinheirinho, você não precisa se preocupar com o dinheiro que precisa ter o seu negócio. E também a quantidade de clientes que eu quero e que eu consigo atender ajuda na precificação. Por quê? Porque às vezes eu não tenho capacidade para ter aquela quantidade que eu precisaria para atingir o dinheiro que o meu negócio precisa ter. E aí eu preciso aumentar o meu preço para que um número menor de clientes seja o suficiente para eu bater essa meta, para eu conseguir fazer o meu negócio sobreviver sozinho. E o que isso tem a ver com o marketing, né? Posto que vocês estão aí se perguntando. Bom, o objetivo do nosso marketing, lembra que eu falei? A gente não é blogueira, a gente está aqui fazendo a nossa comunicação para quê? Para influenciar as pessoas em se interessarem pelo nosso negócio, pelo que a gente faz. Então, o objetivo do marketing é trazer cliente e, consequentemente, trazer dinheiro. Mas se eu não tenho ideia dos meus números, eu não sei quantos clientes eu preciso trazer para poder esse dinheiro entrar. E eu não sei quais estratégias eu preciso usar e como que precisa ser minha comunicação. E aí eu vou trazer o exemplo, vocês acham que quem trabalha com marketing digital, essas pessoas que ficam passando na timeline de vocês fazendo anúncio patrocinado, né? Vocês acham que eles fazem esses anúncios sem ter ideia de quantas pessoas, de quanto ele precisa faturar, de quanto custa o produto dele, de quantas pessoas ele precisa atender? Eles sabem tudo isso, porque, por exemplo, a gente tem um cálculo, quando a gente trabalha na internet, existe um cálculo médio que diz que a gente, quando faz um evento, tipo aqui a imersão, né? 1%, se a gente tiver sucesso, 1% das pessoas que participaram do meu evento de lançamento vai comprar o que eu vou oferecer. Então, ele precisa saber quanto que ele precisa ganhar, quantas pessoas ele precisa atender para ganhar esse dinheiro, para ele saber que esse 1% é aquilo que ele precisa. E aí ele vai fazendo a prospecção de quantas pessoas ele precisa atingir para ele conseguir que esse 1%, por exemplo, sejam 20 alunos comprando a mentoria dele. E aí a gente precisa começar pensando quanto custa o seu negócio. E como é que eu sei isso? Eu preciso pensar. Para saber quanto custa o meu negócio, eu preciso pensar quais impostos eu pago. Pago CRN, eu pago ISS, eu pago INSS, sindicato, imposto de renda, o que mais que eu pago? Quais são os gastos que eu tenho que ter com a estrutura física ou estrutura digital do meu negócio? Eu pago aluguel? Eu pago luz? Por exemplo, eu alugo uma sala, vamos supor.
Então eu pago aluguel, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a internet, telefone. Eu preciso ter algum prestador de serviço, eu preciso ter uma secretária, uma pessoa que limpe, alguma coisa assim. Além disso, para executar o meu trabalho, né, no dia da produção, eu preciso gastar dinheiro com alimentação? Eu preciso de gastar dinheiro com transporte para me locomover? Eu preciso ter dinheiro para materiais, para impressões, encadernações, para comprar touca, para comprar termômetro, enfim. Além disso, quanto que eu preciso investir? Quanto eu preciso separar para poder reinvestir no meu negócio, seja em aprimoramento ou seja na estrutura do meu negócio? Preciso saber a capacidade máxima do meu cliente e eu também preciso saber qual é o meu prolabore, o quanto eu preciso ganhar. Essa aula vai dar um nozinho aí na cabeça, né, gente? É muita coisa, porque é coisa que o Nutri geralmente não pensa. Não, a gente joga pela de tapete, deixa, depois eu vejo, né? Só é importante só o dinheiro entrar e eu pagar as contas, né? Mas a gente precisa ver. Lembra que eu falei no começo da aula, a gente precisa mudar a chavinha, precisa se enxergar como empresária e como um negócio. E quais são as áreas do meu negócio? Financeiro inclui as áreas do meu negócio, né? Segunda coisa, que aí aqui eu uso para definir meu prolabore. Qual que é o seu custo de vida? Aqui eu gosto de usar, eu não sei se vocês conhecem a Natália Arcuri, e ela tem a técnica dos envelopes. Eu vou ver se eu coloco no grupo para vocês depois. Onde ela divide em porcentagens o dinheiro, tipo, o dinheiro que a gente precisa para os nossos gastos, para investimento, enfim. Então, é legal você fazer o seu custo de vida. Você pode fazer o seu custo de vida atual, então, quanto você custa para você atualmente, e o seu custo de vida ideal para você poder, digamos assim, fazer uma meta, né? De quanto você quer tirar para ter determinado prolabore ou até quanto você quer aumentar o seu prolabore. Depois a gente vai pensar em qual é a sua capacidade de atendimento ou de trabalho. E como é que eu vou pensar nisso? Eu vou começar pensando quantas horas você trabalha ou você quer trabalhar por dia. Quanto tempo você leva para executar cada serviço seu? E aí, a capacidade máxima de atendimento. Então, eu trabalho geralmente de 6 a 8 horas por dia. Cada serviço meu depende muito, mas, por exemplo, se for uma visita da assessoria, eu levo pelo menos 2 horas na visita. Uma aula de mentoria leva pelo menos 1h30. O que mais? Eu que faço meu conteúdo, a maior parte da criação do conteúdo é minha. Então, eu levo pelo menos 1h30 também para criar o meu conteúdo. Aqui na mentoria até vou colocar mais, porque colocar 2h30, porque eu vou incluir também 1 hora, às vezes até mais, que eu uso para criar o material da mentoria e tudo mais. Um serviço de consultoria varia muito, mas atualmente eu faço rotulagem. Então eu tiro 1 hora do meu dia de trabalho para me dedicar ao rótulo que eu estou trabalhando. Então aqui já deu até um pouquinho mais de 6 horas, né? O que quer dizer com isso? Eu não consigo atender mais do que eu atendo hoje em assessoria, tanto é que eu não pego mais serviço de assessoria. A rotulagem eu pego 1 hora por dia, mas uma rotulagem eu levo no máximo 15 dias para fazer. Então, no mês, eu consigo atender mais de um cliente de rotulagem, se eu quiser. A mentoria, se for em grupo, eu até consigo atender 2 grupos. Mas se for mais do que isso, na semana eu consigo atender no máximo 3 pessoas. E essa é a minha capacidade máxima de atendimento. Eu sei a minha capacidade máxima de atendimento e todo o meu preço
de todos os meus serviços, da assessoria, de mentoria, da rotulagem, eles são baseados nisso daqui. E aí, chegou na parte boa. Quanto que eu preciso cobrar, então? Então, o que eu vou fazer para saber isso? Eu vou somar o custo do meu negócio com o Prolabore, se eu não tiver incluído lá já o Prolabore, e dividir pela minha capacidade de atendimento, e esse vai ser o valor do meu serviço. Claro, posso colocar uma margem de lucro, mas aqui eu tô falando no seco, né? Digamos assim. E façam isso, gente. Não determinem o preço de vocês no achismo, porque vai ser ruim para vocês. Às vezes vocês vão estar pagando para trabalhar. Já aconteceu comigo, de eu acabar negociando com o cliente. Eu queria muito pegar o serviço e eu acabei negociando com o cliente um valor abaixo do que seria o certo dentro da minha precificação. Por eu querer muito, não era pelo dinheiro, eu queria pelo aprendizado que eu ia ter. E meio que eu tava pagando para trabalhar, porque o que sobrava para mim era muito pequeno pelos custos que eu tinha para a execução do serviço. Camila, quando eu crio um produto digital, como eu faço para fazer esse cálculo? Pensa assim, Camila, qual é o custo que você tem para sua estrutura digital? Por exemplo, Marina, apesar do meu site estar meio abandonado, eu pago o domínio do site, que é, se eu não me engano, uma vez por ano, ou a cada 2 anos. Eu pago a hospedagem, então, para o site ficar no ar, né? Eu pago a hospedagem, que é a cada 3 meses, vem a cobrança no meu cartão. Como eu trabalho em casa, eu pego o meu valor da internet. Eu e meu marido trabalhamos em casa, né? Então, eu pego o meu valor da internet e divido por 3. Por que por 3? Porque é o valor que seria para serviço, meu e dele, e o valor de uso pessoal nosso. Então, eu divido por 3 e pego aquele rateio. Você pode incluir os rateios de aluguel, de água e luz, se você produz tudo dentro da sua casa, ou você pode não colocar no começo e colocar só a sua estrutura. Por exemplo, um curso, você paga o Zoom ou você faz gratuito? O que mais? Quais plataformas você paga? Quando você vai vender o curso pela Hotmart ou pela Eduz, qual é a taxa que você paga? Tudo isso acaba entrando como sua estrutura de custo. Aí você faz a somatória e você tem o custo do seu negócio e você faz da mesma forma. Quantos produtos, eu fechei lá o meu custo, quanto que o meu negócio precisa, quanto que eu preciso receber. E aí, com base nisso, quantos produtos você precisa vender naquele mês para você conseguir chegar naquela taxa. Então, vamos supor, deixa eu colocar aqui. Vou colocar até aqui no comentário para não bagunçar. Eu fiz, vamos supor que eu preciso ter R$1.200 para a estrutura do meu negócio e eu vou pegar só R$1.000 de Prolabore, porque eu estou conciliando com outro trabalho, então não preciso muito. Então, o custo do meu negócio vai ser R$3.200. Eu montei um e-book e eu só tenho ele de produto. E eu defini que o preço dele vai ser R$97. Feito a precificação do seu produto também precisa ser mais ou menos parecida. Você tem que pensar, né, no rateio das coisas, você tem que pensar em tudo que você precisa ali. Quanto é a sua hora técnica, qual é a estrutura que você vai usar, tudo isso você precisa pensar. E isso quem fala bastante é a Luana, que estava até aqui no chat, a Luana Rastelli, ela fala sobre infoprodutos para Nutri, e inclusive ela fez uma live ontem falando sobre como precificar o infoproduto. E aí você pega esses 3.200, divide por 97 e você sabe mais ou menos quanto que você precisa vender para você atingir, se você só tiver esse produto, para você atingir o quanto você precisa para manter o seu negócio girando. Vou só tomar uma água e aí a gente vai entrar na reta final, que é uma coisa que eu escuto pouquíssimas pessoas falando para Nutris que a gente precisa ter, que é calendário de vendas.